Assista agora Mulheres de Sucesso. LTV Web, aqui é mais legal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mulheres de Sucesso da LTV. Olha só, eu disse para vocês que eu ia trazer ela de novo. Seja muito bem-vinda, Daia. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite novamente estar aqui, é um prazer. Ai, que bom, eu fico tão feliz porque eu tava tão ansiosa para fazer esse segundo programa com a Dai. Por quê? Porque relacionamento é uma coisa que todo mundo diz, é complicado, né? Mas não é não, a Dai diz que a gente tira de letra mesmo, né, Dai? Isso mesmo, né? É trabalhoso algumas vezes, né? A gente poder olhar para isso, mas é muito gratificante, né? Porque a gente pode sim estar olhando para as nossas relações de uma forma, construindo nossas relações de uma forma diferente. É verdade, olha só, construindo as nossas relações, construindo relações que a gente quer, que sejam relações saudáveis, né? E hoje a gente traz então aqui digamos assim, um assunto que eu até gosto muito, eu gostei muito quando eu vi que a Dai comentou sobre isso nas redes sociais dela, que é nossos relacionamentos são oportunidades para nos conhecermos. Olha que lindo isso! Uhum. E eu acho, partindo dessa frase, Vivi, por que é uma oportunidade? Porque as relações, elas são importantes na nossa vida, Pessoas precisam de pessoas. De pessoas. A gente pode pensar em várias alternativas, mas viver isolado, sem uma conexão com alguém, a gente não consegue, né? E a gente tira isso agora, dessa pandemia mesmo. Quantos de nós ficou em casa, tivemos que ficar em casa, digamos assim, né? E o nosso social foi, digamos assim, por água abaixo, né? E aí teve WhatsApp, né, as redes sociais, todo mundo foi para as redes sociais, Instagram, lives. Verdade. Então, assim, para ver o quanto as pessoas necessitam ver as outras pessoas. Por quê? Porque todo mundo criou estratégias rapidinho, né? Para se conectar, para estarem ali, para estarem conversando. Então, as relações, elas sempre vão existir, né? Não existe como não. E elas dizem muito sobre nós, né? Em alguns aspectos. E eu ia fazer um complemento aqui, além de dizer muito sobre nós, os nossos relacionamentos, independente da idade, né? Porque quando a gente veio agora para esse mundo digital, para todo mundo querendo, digamos assim, até expor um pouco mais, pessoas que estavam um pouco mais, digamos assim, com receio, um pouquinho mais acanhadas de ir para as mídias, até para fazer live, para se comunicar, porque a gente tem essa necessidade de se comunicar também, né? Então, eu vejo assim até um público um pouco mais de idade, como eles procuraram se conectar, aprender a mexer no celular, tudo isso. Chamada por vídeo, para né? poder ver, para poder conversar, para poder, sabe? Não é? Sim, então, para ver o quanto a gente, por mais isolados, e eu sempre digo, o isolamento ele foi um distanciamento, mas não precisou ser um isolamento emocional, exato, né? Então, a questão das emoções, das trocas, elas continuaram, e isso foi foi fundamental, até mesmo para passar por essa fase, estarmos passando ainda, né? Exatamente. Mas essa troca entre as pessoas, eu acredito que foi um fator que ajudou muitas pessoas a ficarem mais estáveis emocionalmente. Porque você tem que voltar para si mesmo, né? Voltamos um pouquinho daquilo que nós estávamos falando num outro programa, que eu sei que vocês adoraram, que eu tive muitos feedbacks positivos sobre o nosso programa. E vem aquela parte assim, você teve que voltar, né? Você teve que voltar para dentro da família. Se você tinha alguma coisinha para resolver, você teve que resolver, senão a situação fica insustentável, né? Nesse caso de relacionamento. Você teve que, parou de se enganar saindo em algum lugar porque você não queria pensar em determinada coisa. Então fez uma volta ali, né, Dai? E eu costumo dizer que muitas pessoas que relataram realmente bastante conflitos, né, nessa fase. Mas eu penso assim, geralmente são conflitos que já vinham
Estavam sendo Entende? mascarados. Exatamente, assim como você falou. É muito fácil no dia a dia você entrar em conflito com alguma coisa e você vira as costas e sai, vou caminhar, vou fazer outra coisa, ou preciso ir pro trabalho agora. Ou vou num barzinho com os amigos, vou, né, dar uma risada, vou tentar esquecer, vou pra academia, passar lá 3 horas dentro da academia. A liberdade de ir e vir, ela nos possibilita fugir muitas vezes do que a gente precisa resolver. Olha só. Né? E aí, né, nesses dias, eu observei, assim, muitas pessoas vindo conversar sobre isso, o quanto estava sendo difícil. E eu acho muito legal, assim, falar isso, Vivi, que algumas pessoas que já se conheciam falavam, olha, eu pude observar o quanto apareceu nesse momento. Por quê? Porque a relação, ela ficou mais intensa. A rotina ficou muito intensa, né? Então, as pessoas tiveram que ficar o tempo todo juntas, né? Frente a frente, né? Digamos assim, dentro do mesmo, sob o mesmo teto, digamos assim, né? Teve que, a pessoa que fugia pro trabalho, né? Os workaholic que chamam, né? Estavam sempre trabalhando, e de repente foi tirado do chão deles, né? Tiveram que ficar dentro de casa. Né? Então, várias situações, né? Daí. E no dia a dia, né, Vivi, assim, o quanto as outras pessoas, às vezes, sabe aquelas atitudes que irritam na outra pessoa, que a gente pensa, ai, mas isso me irrita, a outra pessoa me irrita, geralmente é aquela sensação, né? É bem verdade, não é? E aí, se você for pensar, a outra pessoa não tem o poder de fazer isso. Não. Né? Você se irrita porque você quer. Né? Nós nos irritamos, nós nos magoamos. Então, por quê? Porque são já dispositivos que a gente tem dentro de nós, né? E aí um gatilho externo nos faz ver as coisas daquela forma. Então, por que eu chamo de oportunidade? Que é justamente isso, a gente poder olhar para dentro de nós o que aquela relação está provocando em mim, né? Por que ela está me causando esse desconforto, né? Por quê? Por que será? Por quê? Por que será que o que eu enxergo no outro tá desagradando a mim? Porque é dele, né? Não é meu. E por que tá desagradando a mim, será? Isso. Responde aí pra nós, então, Dai. É uma pergunta, assim, que ela precisa ser lapidada, né? Vamos ver como é que nós vamos dizer isso agora de uma forma, assim, legal. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, por exemplo, né? Eu consigo compreender através da minha história, da minha percepção, das minhas percepções, da minha visão que eu tenho sobre a vida, sobre mim, eu consigo entender o porquê que algumas atitudes das outras pessoas, elas são desconfortáveis para mim, né? Então, por exemplo, tem coisas que a gente vai carregando, crenças que a gente vai adquirindo, né? Vocês estão observando o que a Dai tá falando, gente? Olha só, no momento em que a gente começa a ter esse autoconhecimento, que a gente começa a se desenvolver e que a gente no momento em que a gente olha uma atitude de alguma pessoa que está nos desgostando, que está, digamos assim, que tu olha e tu diz assim, mas nada a ver, tipo, né? Por que será que está acontecendo isso? Você se pergunta, por que essa atitude dessa pessoa te desagrada tanto? Qual é o teu medo? Qual é o que está acontecendo? Qual é o teu trauma? Não é, Dai? Como está a tua autoestima, né? Que a autoestima também está muito ligada à maneira como a gente se vê, né? Como a gente como a gente se vê num todo, assim, né? Às vezes a gente fala como a gente se vê, a gente interpreta muito a questão física, mas não é isso, assim, é como eu me reconheço, como eu me valido como ser humano, né? Como eu me coloco nas minhas relações. A minha aceitação. Exatamente. Eu me olhar e dizer, não, eu vivo isso assim. Né? Eu Daia sou assim. E geralmente, aí que entra às vezes as relações tóxicas, né, Vivi? Geralmente o que acontece? A gente tende algumas relações, parece que elas nos completam, mesmo fazendo mal, né? Vocês viram isso? Mas eu vou pedir para vocês ficarem então aí, sentadinhos, esperando a gente voltar do intervalo, porque esse assunto vai longe. Porque relações tóxicas, gente, olha, é o que a gente mais tem na nossa vida. Desde que a gente começa a nos relacionarmos, a gente tem, né? Tanto na escola, em relações de amizade, né?
tem aquela que a gente diz, né, que é me diga com quem antes que eu direi quem és, né? Então a gente tem aqui um grande assunto. Então fiquem ligadinhos, Mulheres de Sucesso volta já já para vocês. Jussara Noivas está em Erechim há mais de 20 anos no ramo de locação de trajes. Temos à disposição vestidos das mais renomadas marcas para noivas, eventos pré-wedding, formandas e debutantes, contando com a opção de primeiro aluguel, vestido de festa nas mais variadas cores e modelos, além de trajes infantis para pajens, daminhas e primeira eucaristia, trajes masculino para noivos, formandos e convidados. Desde modelos tradicionais, assim como em cores e propostas diferenciadas. Também temos a opção de atender pedidos especiais sobre encomenda. Contamos com condições de pagamento flexíveis em até 10 vezes no cartão, além de apresentar preços especiais para pacotes. Nossa equipe está à sua espera na Rua Valentim Zabonato 358 e disponível para contato através das nossas redes sociais. Jussara Noivas, na medida certa, para atender o seu sonho. Voltamos aqui com a Daia. Vou falar para vocês, a Daia é Daiana Garcias, ela é psicóloga, especialista em relacionamento e está aqui hoje para falar para nós sobre relações tóxicas e relacionamento, como os relacionamentos nos proporcionam oportunidades de nos conhecermos. E quando a gente fala em relacionamento, né, daí a gente fala em emoção. E como que a gente pode identificar essas emoções, né, nesse processo todo de relacionamento, ver o que nos aborrece, por que a gente reage de tal forma quando acontece alguma coisa, e é isso que a Day vai contar para nós agora. Então, né, todos os nossos pensamentos, eles geram emoções que geram comportamentos, né? Exatamente. Nas nossas relações, a gente está em interação o tempo todo, né? Verdade. Então não tem como a gente muitas vezes não ter aquele, não é um julgamento, mas é aquele pensamento referente ao outro, né? Então muitas vezes o que acontece, por que às vezes a gente fica aborrecido, por exemplo, com uma situação? Eu posso olhar para a Vivi, por exemplo, e falar assim, nossa, mas ela me olhou com uma cara um pouco torta, assim, né? Digamos. Aí eu faço muitas caras e bocas mesmo. E eu acho, o que eu fiz, será? Entende? O que eu fiz? Exatamente. Será Olha como isso acontece no nosso dia a dia, não é? E tem pessoas que acontece isso todo momento, sabe? Na clínica, assim, a gente vê, quando a gente trabalha com as pessoas, essa questão da relação, tem pessoas que sofrem muito, assim, um nível muito acentuado de sofrimento. Por quê? Porque acreditam que as pessoas estão contra elas, né? Nossa, gente. Que acreditam que as pessoas estão virando a cara para elas, né? Que não estão aprovando a atitude delas. E aí que entra o segredo, né? Porque onde que está o segredo disso? É na forma como a gente interpreta. Aonde está o segredo? Agora ela vai contar para nós. Porque, como é verdade, né? Vamos usar aquela frase assim, dizer, não acontece comigo, acontece com uma amiga minha. Sabe, tem uma amiga minha que olha, ela olha e diz assim, nossa, o mundo tá contra mim. Não tem? Às vezes acontece isso, né? Tem então bastante. A Day agora vai contar para nós o segredo. Vamos lá. Qual é o segredo, Day? Então, é como nós interpretamos as situações, né? Então, por exemplo, se eu tenho crenças de que eu sou uma pessoa inadequada, de que eu não mereço ser amada, né? Que eu não mereço aprovação, carinho das pessoas, qual é a tendência? Eu olhar para fora e ver, não, realmente, ela fez essa cara porque realmente ela não me aprova, ela não gosta de mim, eu sou inadequada realmente, né? Então, por que quando a gente consegue trabalhar individualmente a questão das nossas crenças, das nossas emoções e se conhecer, tá, peraí, não, talvez... Prestem atenção no que a Day vai falar agora. Prestem atenção. Porque o que é importante, assim, né, Vivi? Eu preciso aprender a colocar numa balança, né? Então, eu posso olhar pra ela e pensar, ela tá com essa cara, acho que eu estou sendo inadequada. Quando eu me conheço, eu olho pra ela e penso assim, não, peraí, isso é uma crença minha, mas talvez a Vivi está pensando em algum problema que ela teve,
qual é o que comprova que ela está de cara comigo, né? Tá desaprovando alguma coisa. Então, a gente precisa sempre ter ter a evidência do que está acontecendo, né? Colocar à prova os fatos, né? Então, muitas vezes, esses aborrecimentos, eles se dão porque a gente tende a olhar situações de uma forma disfuncional ou de uma forma que não esteja de acordo com o que a gente está sentindo e pensando, né? Olha só, gente, porque às vezes isso realmente foi o segredo, a forma como interpretamos, né? Essa nossa questão de crenças, isso tudo a gente até vai estudar mais à frente. Vamos falar sobre crenças, né, Dai? Vamos falar. Aí, o que acontece? Na minha percepção hoje, assim, que eu vejo muito, o que é? Às vezes, a gente tá num dia ruim, né? Nem sempre a gente tá num dia bom. E daí parece que tudo dá errado naquele dia. Sim. Mas não é o dia que tá errado, é você que tá errada, não é? Você acordou, talvez, que aconteceu alguma circunstância, alguma coisa, e que daí parece que nada daquele dia tá assim. E outra coisa que eu vejo muito também, que a gente geralmente acontece, às vezes uma pessoa do nada acaba discutindo, ou você fala alguma coisa, a pessoa retruca de uma forma, às vezes até de modo grosseira. Uma vez eu até me preocupava, uma vez realmente eu me preocupava muito com o que acontecia, dizia assim, meu Deus, mas será que é comigo? Eu não fiz nada. E daí tu fica naquela paranoia, né? Dizendo assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu esqueci do aniversário? Por que ela tá brava comigo? Será que era pra mim fazer alguma coisa e eu me esqueci? Sabe? E você fica naquela paranoia tentando... Aí eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, sabendo, né, das pessoas, tentando ver um pouco do comportamental também das pessoas. Isso tudo a gente vai desenvolvendo ao longo que a gente vai evoluindo, né? E é tão linda essa caminhada. E que não é teu, é dela, é o momento dela. Talvez ela não esteja no dia dela, não tem nada a ver contigo, né? E assim, baseado nesses acontecimentos, a gente cria estratégias que também podem ser disfuncionais, né? Então, por exemplo, eu posso me fechar, eu posso falar, não vou mais falar com a Vivi a partir de hoje. Aí daqui a pouco a Vivi começa, o que deu? Será que a Dai não fala mais comigo? Cria né? uma barreira sem necessidade. Então, por que é muito normal de querer se proteger algumas vezes. Então, quando a gente identifica, peraí, pode ser que não seja isso. Qual a evidência que eu tenho disso? A gente evita criar uma situação nova que vai criar outras situações e que aí vai perpetuando aquele ciclo, né? Nossa. De que as coisas não dão certo, as pessoas não gostam de mim e a gente confirma pra nós mesmos, entende? Não é verdade. A gente acaba aceitando a verdade que não é verdade. Vocês estão tendo noção do que é isso, gente? Né? Exatamente. Você vai criando um monstro. Né? E aí, quando aparecem as relações tóxicas, né, Vivi, que esse que é o problema, porque muitas vezes as pessoas se colocam nessas relações, a outra pessoa já tem a tendência a manipular, por exemplo. E aí a pessoa já tem essas crenças de inadequação. Gente, prestem atenção. Eu fico... Nossa, faz muito sentido isso, faz muito sentido. E aí, como a gente fala, casa, né, a situação. E aí fica aquele ciclo que a pessoa fica naquele sofrimento, achando que é normal e que ela merece. E que tá bom. E que tá bom. E que tá bom. E aí que aquela relação, por mais desconfortável, ela tem que ser assim. Ela é assim, porque não tem outro jeito de ser, né? Isso e como tem, né? Tem. Você atende também, a Dai também atende na clínica aqui na Fontelli. Eu ia dizer Fontanelli. Na Fontelli. Com certeza tem muitos casos, assim, você se depara às vezes com situações bem... Sim. Geralmente está muito ligado à busca da aprovação, né? O medo de dizer não, né? Nossa. O medo de colocar um limite. E aí, quando a gente começa a fazer a se deparar com toda a história, a gente vê que, assim, muitas vezes a gente vem carregando coisas lá da infância, né? Nossa. A gente se coloca em situações desde criança, assim, que vão reforçando cada vez mais aquele sentimento de que eu preciso estar em relações desse tipo, né? Dessa forma.
E isso traz um sofrimento imenso, uma perda de vida, de vivacidade, eu diria, né? Porque pessoas que vivem sobre um relacionamento tóxico, eu acredito, tanto de amizade como relacionamento afetivo, eu vejo assim que talvez elas perdem aquele brilho no olhar, não é? Sim. Perde, né, Day? Ela não consegue se validar, né? Ela não consegue validar o que ela sente, né? Então, por exemplo, eu estou afim com amizades, né? A gente, quando fala em relacionamento, a gente tende a pensar, às vezes, muito na relação de namorados, casamento, mas relações de amizade, de família, existe muito, né? Então, por exemplo, com amigos, um amigo chama para ir em tal lugar, aí se você não está afim, você vai falar que sim, eu vou, mas sem vontade, né? Então, muitas vezes, se colocando em situações que você não gostaria de estar, né? Mas, e o quanto é difícil colocar aquele limite, falar, não, eu não estou afim, né? Então, esse comportamento de falar, não, eu não estou afim, eu não quero ir, né? Muitas pessoas têm medo de falar, Vivi. Por quê? Porque no fundo elas têm aquela sensação de que se elas falarem não, elas vão perder a pessoa. Olha o tão profundo que é isso, né? E o quão real é isso. Quantos de nós, e isso já aconteceu comigo, e com certeza aconteceu com a Daia, e com certeza aconteceu com a André, e com certeza aconteceu com muitas pessoas, em várias situações, tanto de relacionamento, digo, afetivo, no sentido de marido, mulher, namorados, enfim, noivos, né? Pessoas que se gostam, em família, em relações de amizades. Quem nunca teve aquela amiga que diz assim, tu não tá afim de sair, não tá afim de sair, tu sabe que tu vai ficar com aquela cara a noite inteira, mas daí a amiga diz assim, ai, mas vamos comigo, por favor. Ah, mas se tu não for, tu não é minha amiga. Não tem? Tem, e a sensação de abandono, né? Pronto, agora eu não tenho mais amiga. Eu não tenho mais amiga. E você tem afinidades, né? Daqui um pouco uma amiga da tua vida ali, né? Mas eu digo assim, e o respeito, né? Porque amigo que é amigo, parceiro, enfim, em todos os sentidos, te respeita na tua individualidade, não é? E eu acho muito engraçado isso também em questão de família, né? Já aconteceu lá em casa isso, né? Festa de família. Gente, festa de família, sabe como é que é, né? Vem aqueles questionamentos, a tia dizendo, mas daí, tá namorando, não tá? E tu quer fugir, às vezes, do assunto, sim, né? Às sim. vezes tu quer evitar, enfim. Aí o que acontece? Tua mãe chega lá e diz assim, é festa da família. O que as tias vão falar se tu não for? Né? E aí vem aquela, é muito cultural essa questão da gente precisa fazer tal coisa, né? E aí, Vivi, você fala uma coisa muito importante, que quando, por exemplo, quando a gente não quer fazer alguma coisa e a outra pessoa não respeita, é aí que começa uma relação muito tóxica, né? Abusiva, né? Abusiva. Porque ela se torna manipuladora, né? Exatamente. Olha só, gente. Então, são essas pessoas que, às vezes, se você fica aliado a pessoas que só querem o que elas querem, no momento que elas querem, mas é que ela é minha melhor amiga, tá? Tudo bem. Mas se ela não respeita a tua opinião, talvez é hora de repensar essa relação, né? Com certeza, com certeza. E agora nós chegamos num ponto aqui com a Day, no nosso Mulheres de Sucesso, que a gente começa a identificar uma relação abusiva, uma relação tóxica, e que nós vamos colocar agora, após o intervalinho do Mulheres de Sucesso com a Day, a gente continua então identificando as relações, quais são tóxicas, quais são saudáveis, qual será? Fica ligadinho aí, porque aqui na LTV, aqui é mais legal, no programa Mulheres de Sucesso. Para você que quer fazer o seu próprio pão, aquela massa fresquinha ou até mesmo aquela bolacha com a receita da nona, a Bigolar fabrica máquinas para fazer massas, pães, bolachas e também serras para carne com moedores. É simples, é prática, é Bigolar. Máquinas de qualidade fabricadas em aço inox, na linha doméstica e industrial, além de outros equipamentos para tornar a sua vida mais fácil. Bigolar, produtos feitos para durar. Você encontra nas melhores lojas da sua cidade.
que vai estar falando para nós agora sobre relações tóxicas, relacionamento abusivo, como identificar um relacionamento saudável. Você sabe? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se eu sei, eu acho que sei, mas quem vai estar falando para nós mais sobre isso é a Dai. E eu quero começar esse bloco então falando para vocês de um dizer que oportunamente ela postou e que faz muito sentido para mim, que é: enquanto você não desapegar de pessoas e situações que não agregam nada na sua vida, você irá continuar reclamando da mesma questão. Um círculo vicioso, né, Dai? Um círculo vicioso. Então explica para nós aí, me fale mais sobre isso. A gente se apega, não é, Vivi? Muito. É muito fácil a gente se apegar em algumas situações e não ter consciência do quanto elas fazem mal no nosso dia a dia, na nossa vida, né? As nossas relações, elas geralmente, assim, quando você tem aquela necessidade de ter aquela relação com aquela pessoa, que você não consegue desapegar dela, você entra naquele ciclo que parece que você não vai sobreviver sem ela, né? Nossa, vocês têm noção disso, gente? E quantos de nós, e quão real é essa situação? É muito real. E aí o que acontece? Enquanto a gente não aprender a lidar, a desapegar, e o desapegar é o quê? Conhecer o que é meu e o porquê que eu preciso estar próximo daquela pessoa que no fundo ela não me faz bem, né? Então, enquanto eu não aprender a lidar com essa situação, a me conhecer, a criar as minhas novas formas de me relacionar, eu vou estar sempre reclamando dessa situação. Por quê? Porque eu vou estar buscando sempre relações muito parecidas, né? Se repete, né? É um círculo vicioso, vai se repetindo, e eu vejo também dessa forma, como você, no seu autoconhecimento, vem aquela parte assim, como você gosta de ser tratada? Então, se você não sabe como você gosta de ser tratada, o que você tolera? O que você tolera diz muito sobre você. Quem você é? Por que o seu relacionamento, por que você depende de uma outra pessoa para ser feliz? Qual é o medo que você tem? Entende? Começam a vir vários questionamentos que você começa... Eu gosto muito que... Eu digo assim, é muito... Que nem criança, né? Quando é pequena, né? A Dai é guerreira, né? Eu tenho uma só, mas a Dai é guerreira. A Dai tem 13 e são gêmeos, né? Tem 2 que são gêmeos e são de idades diferentes. Então, mas o que acontece? Eu gosto de relacionar isso com a criança. Por quê? Exatamente pelo porquê. Tudo eles vão questionando. Mas por que isso? Mas por quê? E quando a gente começa essa evolução do autoconhecimento, eu vejo muito que a gente começa a ser mais questionativo, né? Dizer assim, mas por que eu tô me sentindo assim? Daí você começa a dizer assim, será que eu tenho motivo para estar assim? Mas por que essa pessoa é importante para mim? Aí você começa assim, essa pessoa me trata bem, eu gosto muito de estar ao lado dela, eu gosto de quem eu sou quando eu estou ao lado dela, porque é leve, me traz prazer, me dá alegria, felicidade, né? E assim como todas as relações, tem os problemas, né? Então, algumas relações, por mais prazerosas que elas sejam, muitas vezes elas têm os conflitos, né? Sim. Então, quando a gente entende assim, que o conflito também é saudável em algum nível, né? A gente precisa entender que tudo existe um equilíbrio, né? Perfeito. A gente precisa estar bem ao lado das pessoas, se sentir bem, se sentir validado, se sentir amado, cuidado. Sim, a gente precisa. E a gente precisa entender também que em muitos momentos vai ter conflitos, que em muitos momentos tem um ponto que é fundamental, né, Vivi? Que quando a gente precisa aprender também que a outra pessoa tem as características dela, né? E tem o seu momento, né? Eu acho muito... às vezes eu acho muito engraçado isso nos relacionamentos, vou dizer assim, de namorados, de marido e mulher, principalmente assim, que aquela necessidade de às vezes estar sempre junto. Não é? Ou um apego, né? a confiança, tipo assim, não desenvolve um laço de confiança e que
é muito gostoso quando você começa a ter esse desapego, diz assim, a pessoa pode querer um dia só para ela, e tomar um chopp com os amigos, ir num futebol, deixa ela, não fica infernizando a vida da outra pessoa, ligando, querendo foto, querendo fazer um monte de coisa, né? Porque você tem que ter esse momento também. Se você não tá tendo um momento com as amigas, uma caminhada, assistir um filme que você quer, sabe? Você precisa desse momento seu, né? Você com você, eu digo, né? Porque é fácil a gente reclamar que a outra pessoa gosta de sair com os amigos, que a outra pessoa gosta de fazer as coisas. Mas e daí, aonde que tá, será o ponto, né? Porque a gente às vezes fala que o outro é tóxico, que o outro nos... Mas e será que não é uma dependência emocional, né? Será que não é uma característica minha? Um trauma, talvez, de um relacionamento anterior? Pode ser. Quanto eu preciso trabalhar essas questões em mim, né? Então, por isso que essa questão do desapego... ela é muito isso, assim, é poder a gente se conhecer para entender o que é meu, de fato, e o que o outro está causando em mim, né? Porque, claro, se o outro só causa em mim questões de mágoas, aborrecimento, será que é o outro toda vez? Será que é meu, né? Mas nas relações tóxicas, às vezes, entra a questão da autoestima, né? Que daí a pessoa sempre está cedendo, né? Ela está realmente muito dependente do outro. Da aprovação, né? Então, diferenciar isso é fundamental. Perfeito. Nossa, é muito, muito gostoso. Não canso de me repetir o quanto é gostoso ficar conversando com a Dai sobre relacionamentos, sobre tudo isso que a gente falou sobre autoconhecimento, como é gostoso. Quero agradecer, então, Dai, mais uma vez, você aqui no nosso programa Mulheres de Sucesso. Com certeza, você contribui muito com esse assunto para todas nós, mulheres, e para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E eu só tenho gratidão. Muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui mais uma vez, ter participado, ter esclarecido essas nossas dúvidas. Fica aí o convite para um próximo, né, gente? Fica aí Estou à disposição, se tiverem dúvidas, e agradeço muito esse convite, porque é um assunto que eu adoro também. Falta tempo, né? Falta tempo. Vamos falar mais. Vamos sim, com certeza. Então, agradecemos aqui a Dai. Quero dizer para vocês, então, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma noite no Mulheres de Sucesso. E não esqueçam, LTV, porque aqui é mais legal.